Daremos início ao segundo painel com o tema Dialogando sobre a Lei 13.467, de 2017, valorizando a negociação entre empresas e empregados. Para este painel, teremos o tempo de 30 minutos para cada palestrante. Convidamos para compor a mesa o especialista em relações do trabalho e negociação coletiva, Magnus Ribas Apostólico. Convidamos também o advogado especialista em relações do trabalho e autor de obras do tema, Victor Russomano. A questão da produção, principalmente do meu funcionário que trabalha home office, e também dessa autonomia, de eu sempre poder estar tendo essa interação de conversar com ele para resolver essas questões, eu acho que é importante para a questão de diminuição de custos e de tempo para resolver essas questões que poderiam ser resolvidas em uma simples reunião durante um café ou então uma simples conferência via Skype. E é muito cômodo para aqueles cargos que tem essa possibilidade, cargos que trabalham com demanda, trabalham com elaboração de planilhas, ou sei lá. Eu acho muito útil, que vai fazer com que o empregado economize o tempo de transporte, por exemplo. Né? Então, assim, às vezes você tem uma longa distância para percorrer da sua casa para o trabalho e você vai estar economizando isso. Então, eu acho que os dois lados têm a ganhar. Passamos, então, a palavra ao advogado especialista em relações do trabalho e autor de obras do tema, Victor Russomano. A extensão, a amplitude e a profundidade da denominada reforma trabalhista é, neste momento, um exercício de futurologia. Há incertezas múltiplas e envolvendo interesses diversos. Em primeiro lugar, a reforma ela é realizada em nível legal ordinário, o que significa que vários e múltiplos dos seus preceitos serão passíveis de questionamento quanto à constitucionalidade. E a decisão final quanto à constitucionalidade é definida, sequer pela Justiça do Trabalho, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Há um outro aspecto. Esse outro aspecto é o questionamento quanto à aplicabilidade imediata ou não da legislação. Não há uma resposta simples, muito menos uma certeza absoluta, porque não se trata meramente de direito adquirido, da sua configuração ou não. Mas, por exemplo, o trabalhador que percebe horas de transporte há vários anos, segundo a legislação, a partir do dia 14, 11, 12, o dia incerto, a partir da vigência da legislação, ele terá esse direito eliminado e as horas extraordinárias de transporte não mais lhe serão pagas? Uma cláusula contratual que seja inválida tornar-se-á automaticamente válida a partir da vigência da reforma? As respostas para estas dúvidas não existem até o momento. E, por via de consequência, tem-se uma futurologia estabelecida, anotando-se que,
princípios básicos do direito do trabalho estão mantidos. Raramente eu vejo uma referência, uma constatação, no sentido de que estão mantidos os artigos 3º da CLT, que define o vínculo empregatício, o artigo 468 da CLT, que trata da alteração contratual, e o artigo 9º, que disciplina a fraude e a nulidade dos autos fraudulentos em relação a direitos dos empregados. Então, portanto, 3 observações preliminares. Constitucionalidade ou inconstitucionalidade, aplicabilidade imediata ou não, e, finalmente, a manutenção dos princípios dos artigos 3º, 9º e 468 da CLT. Neste emaranhado de questionamentos, muitos interesses estarão em confronto. Não se trata de uma análise exclusivamente técnica, ortodoxa, que se depreende pura e simplesmente da legislação. Ela será aplicada ou não, interpretada num ou noutro sentido, a partir do embate de várias considerações que não são apenas técnicas, são ideológicas. E, se são ideológicas, nós temos um elemento de imprevisibilidade. Não são apenas ideológicas, elas são corporativas, sim. Corporativas segundo o interesse do aparato e da magistratura trabalhista, sindical e, inclusive, dos advogados. Conflitos corporativos estarão em evidência e muitas das decisões serão tomadas e fixada a jurisprudência, não apenas por um elemento técnico. Finalmente, tem-se que esta jurisprudência, que definirá o alcance, a profundidade da legislação trabalhista, da reforma, normalmente, como toda uniformização jurisprudencial, é realizada em casos concretos, nos quais o judiciário não tem conhecimento exato da situação fática e real. Alguns exemplos. Em uma determinada comunidade do Rio de Janeiro, discutia-se se era válida ou não a terceirização do serviço de transporte de mercadorias múltiplas distribuídas naquela comunidade. Discutiu-se a matéria em nível teórico, sobre ser ou não atividade fim ou meio. Este conceito de atividade fim ou meio, ele tem uma origem histórica, que é a seguinte: o Tribunal Superior do Trabalho, em um primeiro momento, entendeu que a terceirização seria fraudulenta, portanto, vedada, salvo nos casos em que a própria legislação já a possibilitava, como, por exemplo, serviços de vigilância, porque não é cogitável a fraude legal. Posteriormente, curvando-se à realidade, passou a disciplinar o Instituto da Terceirização e estabeleceu este conceito de atividade fim e atividade meio, que não é um conceito jurídico, como um compromisso para aprovar a súmula 331, que substituiu a 256. Mas, retomando o exemplo anterior, transporte de mercadorias seria uma atividade fim ou uma atividade meio?
Não se discutiu no processo, e uma investigação revelou que, naquela comunidade, o transporte era realizado por uma empresa especializada, transportadora, porque era a única habilitada e permitida tal, mediante o pagamento de propina, pelo líder do tráfico e controlador da comunidade. Ou seja, não se tratava, em realidade, de discutir atividade fim ou atividade meio, mas da única possibilidade, pela realidade local, do transporte e acesso da população àquelas mercadorias. Os exemplos se multiplicam. Tratando-se de terceirização, existe uma empresa multinacional que, especializada, call center, especializada em governança, em compliance e apuração de irregularidades e denúncias, qualquer empregado pode digitar, ou qualquer pessoa, um telefone e atenderá um atendente segundo o código do país identificado, com a língua e o sotaque do país da chamada. É uma empresa especializada em receber, transmitir e iniciar as investigações para casos de corrupção e irregularidades. É um call center, que para o TST é uma atividade não passível de terceirização. Esta empresa atende, por via de consequência, 70 países, tem uma especialidade, é call center, é uma especialidade necessária e indispensável, principalmente na situação atual do país, e esta empresa está localizada no Canadá, um dos países com maior índice de qualidade de vida, e, evidentemente, não se pode tratar de precarização de um trabalhador canadense em call center nesse contexto. Mas há mais, e estes são episódios que não são trazidos ao judiciário na sua completa moldura. Há uma empresa que jocosamente denomino empresa Tatu. É uma empresa igualmente multinacional que é estabelecida e especializada em abrir buracos. Por exemplo, uma construtora de estradas depara-se com uma montanha, uma elevação, chama esta empresa especializada, esta empresa faz a perfuração do túnel, afasta-se, volta à empresa de construtora de estradas e prossegue no trabalho. Essa é uma atividade fim ou uma atividade meio? Ela implica ou não a precarização das condições de trabalho. A principal objeção feita à terceirização é a precarização. Quando se vai investigar, e esta investigação tem que ser feita, e normalmente não é, quando se investiga, verifica-se que os trabalhadores dessa empresa, porque são altamente especializados, porque manuseiam maquinário específico, perfuradoras, etc., utilizam até mesmo explosivos, têm técnicas e habilitações próprias. Esses trabalhadores recebem remuneração e nível remuneratório muitíssimo superior àquele da empresa construtora de estradas. Não é precarização, em absoluto, de condições de trabalho. É uma empresa terceirizada que concede condições de trabalho superiores à da empresa tomadora do serviço. O que não é, esta é mais uma dificuldade, porque estas circunstâncias fáticas
não chegam normalmente ao conhecimento das instâncias extraordinárias às quais compete a uniformização jurisprudencial, que é feita muitas vezes em tese, sem o conhecimento da realidade. Cogitou-se de banco postal se seria terceirização ou não, e se os empregados que trabalham no banco postal da SCT, se eles teriam ou não direito às condições de trabalho dos bancários. Nunca se levou ao Tribunal Superior do Trabalho uma análise factual na qual se constatava que um bancário caixa exerce mais de 200 atividades diferentes e que um empregado dos Correios no banco postal não presta mais do que 20 dessas atividades, para demonstrar que era uma prestação residual, precária e diminutiva das atividades bancárias em relação às quais se postulava ilicitude da terceirização e isonomia com o trabalho bancário. As instâncias extraordinárias, elas têm uma dupla dificuldade. Em primeiro lugar, todos os aspectos fáticos têm que estar comprovados no processo, mas isso não é suficiente, eles têm que estar prequestionados no acórdão regional. Porque o fato que não consta do acórdão regional, ele não é passível de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, vejam os colegas em que situação estamos. Vamos debater a eficácia, a incidência, o alcance, a amplitude da legislação a partir de constitucionalidade ou não, aplicabilidade imediata ou não, questões ideológicas e corporativas em situações e processos nos quais o quadro fático não está definido exatamente no processo, no qual a jurisprudência será fixada. É incerteza absoluta, razão pela qual cautela é o mínimo a ser empregado quanto à reforma trabalhista. Não é possível analisá-la em termos estritamente técnicos ou ideológicos. Além dos interesses corporativos, o que se tem que ter é equilíbrio, razoabilidade e bom senso. Vou lhes dar um exemplo do que intenciono dizer por razoabilidade e bom senso. Quando o empregador edita um regulamento que estabelece condições de trabalho, este regulamento integra o contrato individual de trabalho, ele é passível de revogação e alteração, mas a revogação e alteração somente é aplicável ao empregado admitido após a mesma. Imagine-se a seguinte situação: um banco estadual. Alguns anos atrás eram múltiplos, atualmente apenas 4 subsistem. Este banco estadual estava em vias de privatização, por quê? Má gestão, corrupção, corporativismo, ineficiência, que resultaram na falência literal e prática, embora não jurídica, da quase totalidade dos bancos estaduais. Para fins de privatização, esta instituição específica revoga ou altera um regulamento que havia editado, no sentido de que 20% do lucro empresarial seria distribuído aos empregados. E passou-se a fixar que o percentual para a distribuição do lucro aos trabalhadores era de 1%. Discutiu-se se essa seria uma alteração
prejudicial e, portanto, ilícita do contrato à luz do artigo 468. O Tribunal Superior do Trabalho, em um primeiro momento, utilizando uma posição ortodoxa, afirmou que sim, havia a irregularidade, porque se trataria de uma alteração prejudicial ao trabalhador. Mas, posteriormente, levou-se ao conhecimento do Tribunal Superior do Trabalho que, pasmem, esta empresa que estava falida, foi possível, após a privatização, a continuidade da atividade empresarial, a manutenção dos postos de trabalho, e que aquela gratificação calcada num lucro presumível ou previsto no regulamento empresarial, ela não era paga há mais de uma década, porque o banco simplesmente não tinha lucro, não tinha resultado positivo, somente negativo. E, após a privatização, passou-se a ter lucro, e os empregados voltaram a receber o pagamento desta gratificação calcada no resultado no lucro empresarial. Foi, portanto, uma alteração, requisito para uma privatização, que manteve os postos de trabalho, a atividade e a retomada de pagamento de parcelas, que anteriormente eram teóricas, previstas e não pagas. O Tribunal Superior do Trabalho, frente a esse contexto, altera o seu entendimento e fixa que a alteração foi lícita e foi válida, em detrimento da leitura textual ou da aplicação ortodoxa do artigo 468 da CLT, porque havia efetivamente uma alteração regulamentar, em tese apenas, mas não na prática, prejudicial ao trabalhador. Esta é a posição de equilíbrio, razoabilidade e bom senso na aplicação e na interpretação da legislação. Este equilíbrio, esta razoabilidade, este bom senso, eles são eliminados quando se inclui o fator ideológico, que traz a imprevisibilidade, a rigidez dos posicionamentos e a sua impossibilidade de prever. Este é um país que tem episódios de esquizofrenia. Eu utilizo esses termos e algumas vezes há uma reação ou uma rejeição, mas o país e a realidade é a seguinte. Imaginem uma empresa de transporte atacadista. Essa empresa atacadista trabalha com aproximadamente 1.500 caminhões permanentemente, circulando em todo o território nacional, inclusive países limítrofes. Esta empresa ela tem necessidade de um planejamento mínimo, evidentemente, e se depara com riscos de assaltos. Aproximadamente um roubo de carga a cada 2 horas no país. Há uma empresa tabagista que tem, em média, 2.000 roubos de carga por ano. Neste país de total insegurança, as empresas utilizam alguns mecanismos que visam a proteção do veículo, da carga e também, ou principalmente, do motorista, do trabalhador. Então, utiliza comboio, câmeras ocultas, rastreamento por satélite, escolta armada e, inclusive, em alguns casos, como celulares, escolta por helicóptero. É necessário. E isto implica custos para as empresas. Elas, utilizando esses equipamentos, passou a questionar a categoria dos motoristas se
eles, por terem esses controles, se eles estariam sujeitos a um limite na jornada de trabalho. Por quê? Porque, embora desempenhassem serviços externos, o controle de horário seria possível. Portanto, teriam direito a horas extraordinárias. Após divergência, debate, a empresa realizou um acordo coletivo. E diz o seguinte: olha, para eliminar toda e qualquer discussão, nós vamos fixar em inúmeros processos que o motorista que tem todas essas características no trabalho tem horas extraordinárias, mas elas serão no quantitativo de 60 horas mensais. Assunto resolvido, de interesse da categoria, do sindicato, instrumento coletivo celebrado. E o que faz a Justiça do Trabalho? Decreta a invalidade desta cláusula que eliminava conflito, disciplinava uma situação que era própria e específica para a negociação coletiva. Mas, uma observação: não façamos um juízo apressado do Tribunal Superior do Trabalho, que uniformiza a jurisprudência, porque, em alguns casos, tem esta posição extremada, que seria questionável, mas, em outros, não. Em muitos temas e em uniformizações jurisprudenciais nos últimos meses, participei de 8 e, em 7, foram acolhidas as teses favoráveis às empresas. Em 7 de 8. E no 8º, só houve a perda, que era a contribuição previdenciária, porque um dos ministros afastou-se por problema particular no decorrer do julgamento. O que se pretende, o que se propugna, é que esta razoabilidade, esse bom senso que está na análise da jurisprudência geral do TST prevaleça, elidindo-se essa conotação, esse conflito ideológico e corporativista. Com cautela e sem exageros, inclusive pelo empregador, porque façamos a meia-culpa. Porque pejotização, contratação de PJ já existia na legislação, não é novidade nenhuma. E, repentinamente, todos os empregadores pretenderam transformar todos os vínculos de trabalho em PJ, o que teve a resistência da jurisprudência, ou da cooperativa. Todos os trabalhadores eram cooperados. Houve um exagero, um abuso no Instituto, e razão pela qual houve uma reação da jurisprudência. Então, esta razoabilidade, este bom senso, também são exigíveis das partes, dos empregadores e dos trabalhadores. E, finalmente, pedindo a extrema tolerância, não percebo nenhuma observação, comentário sobre um aspecto fundamental da reforma trabalhista e que os empregadores deverão utilizar. É que agora tem-se mecanismos com relativa segurança para incentivar mérito e produtividade, que são duas coisas ausentes neste país. É um igualitarismo primário. E tem-se agora um mecanismo para fixar política de condição de trabalho e remuneratória, principalmente pela via coletiva, para incentivar mérito e produtividade. Se nós tivermos neste país a ampliação, a aplicação destes princípios de mérito, produtividade, razoabilidade, bom senso, honestidade, o abandono de posições rígidas por critérios meramente ideológicos ou corporativistas, aí sim se terá não apenas a delimitação do alcance, profundidade e extensão da reforma, mas esta reforma, se cumpridos esses princípios, aí sim é que ela será a base e o instrumento para efetivo desenvolvimento. Caso contrário,
continuaremos neste marasmo em que uma empresa me diz, uma única empresa que tem 1.600.000 processos em trâmite entre trabalhistas e cíveis. Isso já não é mais ridículo, isso já é trágico e já é risível. Estes são os princípios que devem orientar na análise que será feita da reforma trabalhista. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, neste momento, então, ouviremos o especialista em relações do trabalho e negociação coletiva, Magnus Ribas Apostólico. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer à CNI o convite para participar de um evento desta envergadura, desta importância, e dividindo esta mesa com o Dr. Russomano, que tem sido reconhecido amplamente como um operador do direito da maior qualidade, inclusive pelo setor onde eu trabalhei por 22 anos, os últimos 22 anos, que tem no professor Russomano uma confiança enorme. Quero cumprimentar os organizadores do evento pela agenda e pelos participantes. Bem, como o meu tema é negociação coletiva, e eu tive assim, a felicidade de ter análises muito apuradas quanto ao conteúdo jurídico e ao conteúdo interpretativo da nova lei trabalhista, eu posso passar rapidamente por algumas questões e ir direto para aquilo que eu considero como muito importante na vida das empresas, de cuidados especiais, e o doutor Russomano acabou de colocar isto, na condução da aplicação desta lei, na condução das negociações coletivas. Deixa eu ver aqui se eu sei onde é que passa. Passa aqui? É aqui. Aqui. Muito bem. Então, rapidamente, o que já foi aqui dito, nós saímos da CLT em 1943, passamos pela Constituição Federal em 88, praticamente sem mudança na estrutura da legislação trabalhista, a não ser uma visível piora no engessamento ao transferir vários itens da nossa legislação ordinária para a Constituição Federal, e chegamos, depois de várias tentativas que aqui já foram citadas, inclusive o Fórum Nacional do Trabalho, chegamos à Lei 13.467 de 2017, e eu diria que esta não só é a maior modificação, mas é a maior oportunidade que nós temos em relações de trabalho no país para mudar a realidade da representação e a realidade da organização da produção no país. É um mar, é um oceano de oportunidades, gerando flexibilidade na produção, possibilidade de redução de custos, aumento de competitividade e, principalmente, a redução de riscos jurídicos e de relacionamento. A nova lei trabalhista está dividida em 4 pilares, no meu modo de entender. É aquilo que depende exclusivamente da gestão das empresas e o que pode ser feito a partir de decisões internas da empresa. Aquilo que depende de negociação direta entre o empregador e os seus empregados,
e aquilo que depende de negociação coletiva entre a empresa e o sindicato representativo dos seus empregados. E normas processuais trabalhistas. Como já foi bastante explorado aqui, nós temos fontes muito grandes de resistência a essa nova lei. Os próprios colaboradores nas empresas, nós já vamos ver por quê, os sindicatos, os auditores fiscais, o Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho, ou parte da Justiça do Trabalho, felizmente, não ela toda, né? Nós temos soluções de longo prazo para essas fontes de resistência. Auditores fiscais, Ministério Público do Trabalho, provavelmente, com a sua resistência, vão fazer desaguar os conflitos na Justiça do Trabalho e poderemos ter a solução na Justiça do Trabalho ou poderemos ter que caminhar para o Supremo Tribunal Federal para assegurar a viabilidade das novas normas. Função das empresas, é função dos empregadores enfrentar essas resistências, aplicar a nova lei e não cometer ilegalidades. Eu acho que a gente pode até aceitar que algumas das coisas aplicadas ou contratadas possam ser consideradas pela Justiça como inconstitucionais. O que a gente não pode praticar como erro é não observar a própria legislação em si e entrar pesado, fazendo coisas que a própria legislação nova, ampla, bastante positiva no sentido do entendimento e não do conflito, não permite que a gente faça. Bem, na dinâmica das negociações coletivas, nós temos 3 atores importantes, o empregador, ou a representação do empregador, o sindicato e os colaboradores dessa empresa. Nós estamos tão acostumados com o engessamento da nossa legislação que nós normalmente só vemos aquele primeiro nível, que é o contato entre o empregador e o sindicato na tentativa de mútuo convencimento ou de mútua satisfação para que se chegue a um acordo que será aprovado numa assembleia conduzida pelo sindicato segundo os seus interesses e aprovado por quem lá está e, muitas vezes, com uma representação ou uma representatividade muito questionável. Agora, nós precisamos mudar esse nosso olhar. A interação entre o empregador e os seus colaboradores é vital nas negociações coletivas, porque agora nós temos uma amplitude, nós temos uma possibilidade de pactuação que não tínhamos até aqui, ou não temos até o dia 11 de novembro, né? Mas teremos a partir daí. E é preciso que os colaboradores sejam permanentemente informados e que possam transmitir aos seus empregadores ou ao seu empregador quais são as suas expectativas, quais são as suas dúvidas, quais são as suas objeções. Então, não mais nós podemos permitir que o sindicato seja o único interlocutor do nosso quadro. É preciso que o empregador atue fortemente nesta relação. E desta competência de comunicação entre o empregador e os colaboradores e da competência negocial entre o empregador e o sindicato é que nós chegaremos a acordos ou impasses. Analisemos um pouquinho a situação dos colaboradores neste momento, e é o que nós vamos enfrentar nos primeiros anos de vigência da nova lei. A primeira questão é que eles estão muito preocupados, porque não entendem a nova lei. Não há solução fora do ambiente interno das empresas. Quer dizer, se nós não trabalharmos isso internamente,
se nós não fizermos um processo de informação, de educação, quanto àquilo que pretendemos negociar, quanto àquilo que pretendemos oferecer e obter, dificilmente nós conseguiremos apoio do nosso próprio quadro para a aprovação dos nossos acordos. O sindicato combate a nova lei de uma forma geral, né, ou pelo menos a sua maioria, e as notícias desinformam, isso já foi dito aqui. Quer dizer, o que a gente consegue ler é muito ruim e não é verdadeiro em relação à nova legislação. É preciso que as empresas tenham processos de informação padronizados, transparentes e éticos. Quer dizer, fazer com que os nossos colaboradores entendam esta legislação, conheçam o seu alcance, seus resultados, suas consequências, mas também as suas possibilidades de obtenção de vantagens para que eles se engajem nesta atuação empresarial de melhorar as condições de competitividade e melhorar as condições de renda do seu próprio quadro. A outra questão importante, para a qual nós temos dado muito pouca importância, é a preparação das lideranças internas para comunicar-se com os nossos quadros. Quer dizer, não é o board da empresa que sai de lá para informar todos os nossos trabalhadores. Quem faz isto é a estrutura hierárquica. E estas lideranças jamais foram preparadas, jamais foram educadas para fazer esse tipo de comunicação e servir de canal de comunicação do board da empresa para os trabalhadores e dos trabalhadores para a própria empresa. Eles também não são treinados, não são preparados para ler o ambiente de trabalho e conseguir dizer para a diretoria da empresa, levar à diretoria da empresa quais são as reais expectativas. O que nós conhecemos, quando entramos numa negociação, é a expectativa dos sindicatos, e eles é que traduzem aquilo que os colaboradores querem ou que sejam do interesse da própria entidade sindical. Então, cabe à empresa, através das suas lideranças, comunicar exaustivamente, ouvir exaustivamente. Nos canais internos de comunicação, a gente precisa entender isto, que todas as informações e todas as determinações caminham de cima para baixo através das lideranças e caminham de baixo para cima também através dessas lideranças as reivindicações e as expectativas dos empregados. Portanto, esses canais, quando desobstruídos, permitirão que a empresa saiba exatamente qual é a expectativa do seu quadro e quais são as reais possibilidades de apoio às suas propostas. E a outra coisa que nós temos levantado muito com as empresas é que esta comunicação não se dá na época da negociação, ela é permanente. É uma atividade permanente da empresa em relação ao seu quadro, ou não merecerá credibilidade e nós não teremos a confiança dos nossos trabalhadores. Os nossos especialistas em relações do trabalho dizem que as nossas lideranças são a principal fonte de problema dentro das empresas, mas são também a única solução ou a melhor solução que nós temos para resolvê-los. Olhando para os sindicatos, neste momento, nós temos conversado bastante com dirigentes sindicais de muitas categorias e de muitas tendências ideológicas. A primeira grande preocupação é o custeio da atividade sindical, certo? E a inevitável redução do número de sindicatos, patronais e laborais. O que é que vai ser feito para que o custeio dos sindicatos seja conseguido, já que a contribuição sindical acabou? E há uma forte
dificuldade para estabelecimento de contribuição negocial voluntária que não envolva não associados. Os sindicatos, por sua vez, também avaliam quais são as perdas e quais são os ganhos com a nova legislação, né? Se eles perdem com a liberdade das empresas em fazer acordos diretamente com seus empregados e aplicar normas internas de gestão que modificam as condições de trabalho, eles sabem que as coisas mais importantes para a reorganização da produção dependem de negociação coletiva. E, portanto, haverá uma forte dependência das empresas desta negociação com os sindicatos. Eles têm plena consciência disso. Eles já apresentam, antes mesmo da legislação entrar em vigor, eles já apresentam pautas defensivas. Nós vimos, praticamente em todas as negociações a partir de setembro, a apresentação de pautas dos sindicatos que praticamente anulam todos os artigos da nova legislação trabalhista, que não permitem a sua aplicação. E não podemos minimizar os efeitos disto. Isto parece algo até infantil, apresentar alguma coisa que as empresas não aceitarão. Não aceitarão? Nós temos vários acordos firmados a partir de setembro que já limitam a aplicação de vários artigos da nova legislação, aceitos por empregadores. Tem lá um segmento que aceita não aplicar a terceirização, comprometendo até o futuro dos empreendimentos, porque vai ser difícil concorrer sem utilizar todos os meios disponíveis para a organização da produção. Nós temos casos em que não será permitida, que será obrigatória a homologação nos sindicatos. Tudo isto dado antes da vigência da nova lei, que levará definitivamente à perda de poder nas negociações coletivas para frente. A resistência à representação dos empregados é total do lado dos sindicatos, né? E nós já temos também alguns acordos assinados em que empregador e sindicato decidem que naquela empresa não haverá representação dos empregados, o que não me parece possível, porque isso é negociar direito de terceiros e, portanto, contraria a própria legislação que entra em vigor no dia 11 de novembro. E não parece, pela choradeira toda, pela gritaria toda que nós estamos vendo, mas os sindicatos têm plena consciência do aumento do seu poder nas negociações com as empresas. Eles sabem que as coisas mais importantes dependerão de um acordo, de um acerto entre a empresa e o sindicato para que possam ser implantadas no ambiente de produção. E, do lado dos empregadores, nós temos algumas coisas a considerar no sentido da aplicação da lei e da cautela. Quer dizer, os empregadores não podem abster-se de aplicar a nova lei com pena de torná-la letra morta, né? E de comprometer o seu empreendimento no futuro por não utilizar todos os meios que lhes são proporcionados por esta legislação. É preciso cuidado nestas negociações e nas próprias decisões das empresas, nós já fomos alertados por isso, tanto pelo Dr. Robertella como pelo Dr. Romano, e que nós não podemos deixar que sejam estabelecidos e consolidados
impedimentos e que haja uma interferência liminar da Justiça. Então, é preciso pensar bem antes de aplicar, mesmo aquilo que é possível ser aplicado unilateralmente ou por negociação direta com os empregados, é preciso que a gente sempre lembre que nem todos os direitos devem ser exercidos na sua plenitude, para que não suscitem reações imediatamente muito fortes e inviabilizem a aplicação de muitos dos termos da nova legislação. A avaliação dos instrumentos coletivos vigentes é uma tarefa que já devia ter sido feita pelos empregadores e pelos sindicatos patronais, particularmente. Nós encontramos nesses instrumentos coletivos várias cláusulas que impedem a aplicação de muitos dos artigos, muitas das inovações previstas na nova legislação. Então, esta análise já pode ser feita e já pode ser preparado um plano para as próximas negociações, de forma que o próprio acordo que nós estamos assinando não se transforme no impedimento à aplicação da legislação que pode melhorar as condições de competitividade das nossas empresas. Nós entendemos que as empresas e os sindicatos patronais precisam olhar para esta liberdade que foi dada às empresas de aplicar determinadas medidas via negociação direta com olhos de negociador, lembrando sempre que o aprofundamento desta aplicação unilateral dificultará amplamente as negociações coletivas depois. E talvez a gente perca a ocasião, perca a oportunidade de utilizar algumas destas coisas como moedas de troca importantes na negociação coletiva, fazendo concessões que sejam importantes ao próprio sindicato e obtendo maior liberdade de organização das nossas empresas e da nossa linha de produção. Voltando à questão da comunicação entre a empresa e os seus colaboradores, sempre será mais difícil para o sindicato se opor às empresas e mais fácil para a empresa obter a aprovação do sindicato às suas propostas, se ela tiver certeza de que os seus colaboradores entenderam e concordam com o que está sendo proposto. Nós não temos o costume de fazer esse trabalho interno nas empresas, deixando que o diálogo seja praticamente horizontal da empresa com o sindicato. E lembrando sempre que, quando estabelecemos as moedas de troca, que a gente precisa atender às expectativas dos nossos colaboradores no nosso ambiente de trabalho, que eles fiquem satisfeitos com aquilo que está sendo oferecido, com aquelas condições que são oferecidas para o acordo, e também que os sindicatos tenham os seus ganhos em termos de política sindical, em termos de representatividade e em termos de reconhecimento da categoria sobre o sucesso do acordo que ele vai assinar em nome dos trabalhadores. Muito bem. Concluindo, isso é mais algo para a gente pensar um pouquinho, é a nossa reflexão. É hora de cautela e, ao mesmo tempo, determinação. Determinação porque nós precisamos aplicar a lei. É preciso que esta lei se consolide, mas de cautela e que caminho nós vamos seguir, em que tempo nós faremos isso. Então, fazer valer a nova lei é realmente preciso para que o mercado veja isto consolidado e a gente não corra o risco de retrocessos. Nós podemos fazer quase tudo, apesar deles.
mas podemos conseguir também quase tudo com eles. Quer dizer, melhorar as relações de trabalho, melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa competitividade, melhorar a vida das pessoas, melhorar a renda. Nós podemos quase tudo. E eles serão sempre os sindicatos e os nossos colaboradores. A decisão é nossa, a decisão é dos empresários, de fazer por um caminho em que a gente consiga valorizar efetivamente os atores da negociação coletiva, sejam os sindicatos, sejam os nossos trabalhadores, ou fazer de uma forma mais conflitiva e conseguir que a gente tenha impedimentos reais de aplicação, pelo menos daquilo que depende de negociação coletiva, concordância dos sindicatos e dos nossos colaboradores. Então, muito obrigado. Era isso que eu queria transmitir a vocês. Senhoras e senhores, nesse momento, então, passamos a palavra ao moderador Guilherme Queiroz. Bom, esse painel ele é extremamente relevante porque ele trata, né, como já foi dito pelos especialistas aqui, da espinha dorsal do projeto que modernizou as leis do trabalho, né? E é um aspecto aí das relações do trabalho que mexe principalmente no dia a dia, na relação das empresas com seus empregadores, né? O que elas negociam, né? Quais são as saídas que elas podem encontrar que sejam consensuadas, que resultem em ganhos mútuos, né? Aumento de produtividade, questões aí que o trabalhador perceba que seja favorável para o seu bem-estar. Eu queria começar pelo Dr. Magnus. Parece que a questão toda em relação à negociação, visto do cenário do qual nós vimos aí nos últimos anos, e da mudança de paradigma, é a questão de confiança, né? E questão de representatividade. O que essa lei, no seu rol exemplificativo ali de cláusulas que podem ser negociadas, que já podem ser aproveitadas ali para as empresas para perceber os seus ganhos, e de que forma que deve ser conduzida essa negociação aí, pelo menos nesse primeiro momento? Bem, de uma forma geral, tudo aquilo que está previsto na legislação como passível de negociação coletiva pode ser aplicado imediatamente com sempre a cautela de que a gente tenha contrapartidas a oferecer aos nossos colaboradores e tenha a possibilidade de aprovar. Então, na questão do que está o que não está no 611B, vamos inverter um pouquinho, né? O que não é restritivo na Constituição e não está no 611B, a mim me parece que tudo pode ser negociado. A decisão que nós precisamos tomar, que talvez seja a mais difícil, é que nós temos uma série de medidas a serem adotadas que permitem que a empresa faça unilateralmente e que podem trazer conflitos muito grandes com o sindicato representativo dos seus empregados e até mesmo acabar na Justiça do Trabalho, levado pelo sindicato, por considerar que estas condições são ruins para os empregados, para os representados. Então, neste aspecto que eu acho que vários palestrantes que me antecederam chamaram a atenção que a gente tenha muita cautela e não aplicar questões imediatamente ou que não tenham sido muito bem conversadas, se aplicar medidas que possam parecer muito pouco definidas e que venham a ser contestadas
na Justiça do Trabalho. Nós não podemos começar com a nova lei já com um enorme conflito na Justiça do Trabalho, contrariando tudo aquilo que a gente pode fazer. Então, eu dividiria em 3 partes. Acho que a negociação coletiva pode muito, e a gente deve conduzir deste lado. As negociações com os empregados, ou aquilo que depende de gestão da empresa, algumas coisas podem ser aplicadas e com cautela, mas podem ser aplicadas diretamente, e algumas destas coisas que podem ser aplicadas, alguns dos itens que podem ser aplicados unilateralmente, talvez tenham mais segurança jurídica se nós o fizermos através de uma negociação coletiva, apesar da letra da lei dizer que podemos fazer diferente. Uma pergunta para o doutor Russomano. Recentemente, eu tive uma conversei com os ministros do TST, colocando essa questão da negociação coletiva e como é que eles fariam ali o controle, mais ou menos, da licitude, né, de alguns instrumentos coletivos. E, pelo que indicavam sempre a ele, era assim, pode negociar, mas indicam haver um controle um pouco mais rígido da representatividade, uma verificação da representatividade, da vontade ou da autonomia coletiva do trabalhador ali naqueles instrumentos coletivos. Então, se a reforma trabalhista, né, ela dá tanta liberdade, como o doutor Magnus falou, pode ir muito, que cuidado que, por exemplo, os sindicatos dos 2 lados devem ter, por exemplo, ao firmar esses instrumentos. É assegurar que a representatividade esteja ali para ganhar essa segurança jurídica que tanto se diz ou se associa a esse novo projeto? Sim. No microfone, por favor. Um dos aspectos em que a reforma é incompleta é porque ela não existe em termos de reforma sindical, da legislação sindical. Ou seja, mecanismos que ampliem a representatividade e a eficácia do sindicato, o que resulta em questionamentos quanto ao negociador individual e coletivo. Há um exemplo concreto de que o TST utiliza quanto a este fundamento, este argumento, que é o seguinte: no trajeto interno entre a portaria e o local de trabalho, e mesmo no trajeto externo, alguns instrumentos coletivos estabelecem um limite temporal para, digamos, 15, 20 minutos. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que esta cláusula é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal tem 2 decisões da mesma turma, relator à época o falecido ministro Teori Zavascki. E o Tribunal Superior do Trabalho, deparando-se com esses precedentes do STF, ele mantém a jurisprudência da inconstitucionalidade da cláusula negociada coletivamente, porque tratam-se de precedentes de apenas uma das turmas do STF, que tem 2 e, portanto, não está uniformizado o tema no âmbito do próprio STF, e um dos argumentos para isto é exatamente a pouca ou nula representatividade da entidade sindical. Mecanismos terão que ser pensados para, reformando a legislação sindical, e não apenas a da negociação coletiva, se fortaleça a representatividade, eliminando-se uma das objeções à validade das cláusulas coletivas. A gente vamos passar aqui para uma pergunta, que é do Antônio Carvalho. Ele ressalta aqui que a negociação coletiva será conduzida pelos sindicatos, fala aqui sem limites, mas ele perdão, coloca, perguntar para o doutor Magnus, e se os sindicatos, o laboral e o patronal estiverem, ele usa a palavra mancomunados? Sim. Ao longo dos meus quase 40 anos de negociação, eu ouvi muitas vezes esta possibilidade, mas eu constatei isto, ao longo de quase 40 anos, raríssimas vezes, raríssimas. Então, não me parece que, na medida em que a gente
tenta fortalecer a nossa empresa, tenta fortalecer um setor, quando nós estamos falando de sindicato patronal, né? Tenta ganhar produtividade, tenta ganhar competitividade, que esta seja uma ferramenta que vá levar ao desenvolvimento empresarial, né? E, se eles estiverem mancomunados, nós teremos, eu acho que o empregador assume sozinho o risco da rebelião dos seus colaboradores contra um acordo que não lhes agrada e que não foi levado a eles com a transparência e a ética necessária para que eles tomassem a decisão. Então, assembleias não representativas, estas sim são muito mais comuns do que o conluio entre sindicatos, mas assembleias pouco representativas, normalmente, não levam problema ao sindicato, levam problema às empresas. Portanto, cabe às empresas o esclarecimento, isto que a gente tentou apresentar aqui para vocês nos minutos que a gente tinha, de uma comunicação permanente com os seus colaboradores para mostrar quais são as vantagens, qual é a qualidade da proposta que está sendo feita e por que ele deve apoiar. Neste caso, acho que os sindicatos de conluio terão pouca chance de prosperar. Pegando esse gancho, é esse o ponto fundamental para que a questão do negociado sobre o legislado ele digamos, vingue nessa questão na aplicação futura da norma, essa questão da comunicação, que a partir do momento que você explica que essa negociação, que é feita à luz do que está na legislação, ela pode ser mutuamente benéfica? Quero dizer, essa comunicação permanente, porque a questão do negociado sobre o legislado é um dos pontos fundamentais e é um dos mais contestados também. E, ao mesmo tempo, é preciso que a empresa pode tentar fazer um convencimento de que o negociado pode ser benéfico também, mutuamente, ali, em relação ao que está na letra fria da lei, ao legislado. Deve fazer. É isso que eu queria saber, qual a importância disso. Deve fazer. Essa talvez seja a mudança mais importante que a gente tem no comportamento interno das empresas. Se nós vamos aumentar o espaço, se haverá mais amplitude de negociação, é preciso levar aos trabalhadores a tranquilidade de que aquilo que está sendo feito é benéfico mutuamente. Traz benefícios aos empregados, traz um benefício, um ganho de produtividade, de competitividade da empresa, que resulta em mais emprego e resulta em mais renda. Agora, se a gente não tiver uma mudança de mindset, se a gente tiver uma mudança de visão da negociação, de que ela precisa ter mais legitimidade junto ao trabalhador, dificilmente a gente vai conseguir fazer 2 acordos seguidos. Talvez faça o primeiro, talvez até faça o segundo, mas dificilmente a gente conseguirá prosperar desta forma. As mudanças através da negociação coletiva podem ser muito grandes pela nova legislação, mas é preciso que elas tenham o apoio do quadro interno ou dos trabalhadores do setor quando estivermos falando de sindicatos patronais. Isso vai muito da qualidade de gestão das empresas, mas muito também da qualidade dos negociadores empresariais, né, que precisam vender aos empresários não mais a facilidade de fazer o acordo, mas a efetividade do resultado do acordo. Vou jogar uma pergunta aqui para o Dr. Russomano, da Inima Sancho, da Federação do Ceará. Ela diz, com a prevalência dos acordos sobre as convenções, qual será o papel, a sua avaliação, dos sindicatos patronais? Primeiro, aguardar a definição em nível constitucional, da validade das cláusulas negociadas mesmo coletivamente. Nós temos que ter esse marco. Nós temos que ter uma diretriz do que é possível ou não negociar, e nós não temos, porque negociar frente à legislação é possível.
O questionamento está, e essa negociação será válida e eficaz ou não, frente à jurisprudência. E estamos nos aproximando do modelo internacional de prevalência e predominância da jurisprudência, através de vários mecanismos, como súmulas, com um efeito vinculante, incidente de recurso repetitivo, assunção de competência. Então, os órgãos jurisdicionais têm vários mecanismos para fixar uma jurisprudência e torná-la segura e de observância necessária. Enquanto não houver esta definição, é impossível dizer-se o que negociar, o que é possível negociar, validamente. Negociar é possível, mas subsiste. Negociei, é válido ou não? Mas isso... Isto não haverá resposta. Não temos a resposta até o momento. Mas, Então, à luz da jurisprudência do voto do ministro Barroso, lá no recurso extraordinário, no 590. do PDV? Isso, exatamente. Porque ali ele trata da negociação É coletiva. uma sinalização contrária, porque o TST passou, depois da Constituição de 88, a uma amplitude da negociação coletiva. Por quê? Se a própria remuneração é passível de redução via negociação coletiva, toda e qualquer condição de trabalho seria passível de negociação. Posteriormente, inclusive por fatores ideológicos, restringiu-se o âmbito da negociação coletiva a ponto dela ser quase eliminada, muitas vezes por um critério ideológico orientador do cunho restritivo da negociação coletiva. Ainda que o sindicato seja legítimo e ainda que haja razoabilidade e bom senso. Nós temos, no caso, vou lhe mencionar um exemplo, trajeto interno. Uma empresa que está situada numa área extensa geograficamente instituiu o seguinte programa: daria aos seus empregados um par de tênis, daria aos empregados, com a instrução de que eles parassem do ônibus na portaria mais distante do local de trabalho, para que fossem caminhando, perder peso, adquirir saúde. Negociaram isso coletivamente, é uma cláusula benéfica que não é prejudicial para o trabalhador. Mas, com essa caminhada, resultou que o trajeto interno é superior a 5 minutos, e a empresa viu-se compelida a pagar horas extraordinárias, não obstante o negociado. Então, o que é necessário fixar é o que será validamente negociável. E, para isso, nós temos que aguardar a definição jurisprudencial, que é possível negociar, salvo aquelas hipóteses que aí são taxativas do que não é negociável. Isso não é suficiente. Porque, como eu estou em nível legal ordinário, o que se dirá? Ora, se eu estou negociando, por exemplo, férias, salário e etc., pode a Justiça do Trabalho e o próprio STF entenderem que aquela cláusula ordinária da legislação ordinária que possibilitou a negociação, ela é inconstitucional, porque contrária ao preceito constitucional. Então, a necessidade da cautela é esta. Ou seja, eu não sei e não se tem parâmetros para definir. O STF está analisando em cada caso os concretos, ele analisou um, que é, dentre alguns outros, analisou o PDV com efeito quitatório via instrumento coletivo. Dentre os fundamentos está aquele que reforça a negociação coletiva, mas não estabeleceu parâmetros e limites definidos para toda e qualquer hipótese. Na maioria das vezes, o STF, por uma questão de política judiciária, contenção de recursos, utiliza o argumento de que a matéria não é constitucional, porque remete à interpretação da cláusula coletiva. Se é interpretação da cláusula coletiva, não é, salvo via reflexa, violência constitucional. Portanto, ele não tem competência para análise do tema.
Então, nós temos também esta situação de indefinição. Eu já sugeri que, feita uma análise estratégica de composição, de manifestações, de ministros, etc., que as entidades empresariais pensem em algum mecanismo para obter a declaração de constitucionalidade da legislação perante o STF. Esse mecanismo eu imagino e recomendo, claro, mediante estudos prévios, para que as dúvidas básicas, as impugnações fundamentais, sejam suplantadas de imediato por uma decisão plenária do STF. Eu queria levar essa pergunta também aqui para o Dr. Magnus. Lá em 2015, quando o Supremo decidiu de forma unânime, ali pelo voto do ministro Barroso, né, pelo reconhecimento da autonomia da vontade coletiva, a intenção do legislador, quando formulou e aprovou essa lei, ela estava ali muito no espírito, né, desse voto. E o senhor avalia que vamos ter que esperar manifestações do Supremo em relação à constitucionalidade de negociação de determinadas cláusulas, ou a liberdade está posta e que prevalece a cautela? Como é que o senhor vê isso? Em termos de negociação coletiva, a minha visão é um pouco diferente. Eu acho que nós devemos, envolvendo o sindicato, eu não faria restrição para que a negociação fosse o mais ampla possível. Já haverá restrições do próprio sindicato, haverá restrições dos próprios trabalhadores, mas eu acredito que, dentro dos preceitos da nova lei, nós deveríamos andar com a negociação coletiva rapidamente, gerar as situações que possam se consolidar como a prática de mercado eticamente colocada, porque é negociação bilateral e de representatividade, sempre tomando cuidado para ver se a gente está tratando com sindicatos que têm representatividade, sindicatos sérios, né? Mas eu não faria esta restrição, porque eu acho que, como as decisões na Justiça, tanto no TST quanto no STF, mais no STF, demoram muito tempo, nós podemos ficar com as possibilidades de negociação penduradas aqui por 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai saber, né? E aí nós vamos transformar todo esse esforço de modernização em letra morta. Essa é a minha visão. Eu acho que a aplicação da legislação naquilo que é unilateral precisa ser feito com muita cautela. E aquilo que é de negociação coletiva precisa ser feito dentro da legalidade, da constitucionalidade, mas precisa andar, e tem que andar rápido, porque, se nós esperarmos decisões da Justiça, quando elas saírem, eu acho que a gente já terá enterrado essa lei há muito tempo e não teremos mais costume de fazer negociação. Eu não voltaria ao status quo ante, né, que nos engessava e não permitia que a gente negociasse. É preciso ajustar a jornada, vamos ajustar a jornada. Está previsto. É preciso ajustar férias, vamos ajustar férias, né, da forma como a lei prevê, né, ou até o limite que a lei prevê. Mas se puder recomendar para os meus representados, que são sindicatos patronais ou empresas, eu diria, negocie, e rápido, para consolidar no mercado novas condições. Bom, esse aí... Isso pode estabelecer um passivo muito grande para as empresas. Eu vou lembrar apenas de um exemplo: redução do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, por instrumento coletivo.
de 1 hora no mínimo para a jornada superior a 6 para 30 minutos, mesmo sem autorização do Ministério do Trabalho. Essa cláusula foi praticada durante anos, foi incluída numa enormidade de instrumentos coletivos e houve a fixação da jurisprudência anos depois de que essa cláusula era inconstitucional. E, repentinamente, as empresas viram-se com um passivo de horário extraordinário de trabalho dos últimos 5, 10 anos. Então, negociar, porque é uma visão estratégica, mas examinando em cada caso concreto qual é o passivo que pode ser criado e originado disto. Mas acrescentaria que, ao negociar, se estabelecessem contrapartidas. Porque, quando o STF fixou, no caso do PDV, que era válido o instrumento coletivo, ele estava calcado no fato de se tratar de uma obrigação extralegal, um acréscimo à legislação. E os empregados, além de autorizarem o efeito quitatório coletivamente, estavam obtendo uma vantagem que eram aquelas indenizações especiais e adicionais ao aderirem a um programa de rescisão do contrato de trabalho. Da mesma forma que isto foi observado na jurisprudência do STF em relação ao trajeto interno que eu referi. A empresa não simplesmente eliminou o período de trajeto interno ou externo coletivamente. Ela estabeleceu algumas vantagens, cesta básica, uma folga adicional e coisas do gênero. Então, obviamente, eu tenho uma contrapartida para justificar uma cláusula. Então, no mínimo, ao se estabelecer isto, uma negociação coletiva, veja o passivo que vai originar, vê se ela não tem muito impacto econômico e se estabeleça contrapartidas para motivar e justificar o acatamento do que negociado coletivamente. Para encerrar, vamos fazer o doutor Magno vai fazer um comentário, a gente vai encerrar, está na hora do almoço, o nosso painel chegou aqui ao seu encerramento. Acho que esse é um aspecto, doutor Somano, muito importante, muito bem lembrado, porque as contrapartidas têm este efeito de mostrar qual é o ganho efetivo dos trabalhadores naquela cláusula, ou pela concessão que eles fizeram, mas tem também um outro efeito muito importante, que é a reversão de uma concessão da empresa implicará na reversão de uma vantagem do trabalhador. Então, nesse aspecto, acho que está muito bem lembrado que a gente, sempre que possível, devemos deixar explícito para aquilo que é menos normal da nossa operação diária, deixar explícito qual é a contrapartida, de forma que a gente possa revertê-la no caso de reversão da cláusula. E não é só por uma questão judicial, é por uma questão de postura sindical. Lembrando que o acordo vale 1 ou 2 anos, e, ao final desse período, a empresa perde esta vantagem que foi negociada no acordo que está vencendo. E a única forma de evitar que haja um retrocesso é ter uma contrapartida que também decairá se a cláusula for eliminada. Bom, com o comentário do Dr. Magnus, a gente encerra esse painel que tratou da negociação coletiva, esse aspecto que é tão importante aí na modernização das leis do trabalho. Eu queria agradecer a participação de vocês, pelos comentários e por compartilhar o conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, bom almoço. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de se levantarem, por gentileza, gostaria de pedir gentilmente para que todos permaneçam para que nós possamos assistir nosso vídeo sobre o aplicativo. Por gentileza. Quer saber quais foram as mudanças na legislação trabalhista que foi alterada pela Lei 13.467 de 2017? Acesse o aplicativo da CNI Conexão RT de maneira gratuita no seu iPhone ou Android. Com essa ferramenta interativa, de forma simples e didática,
é possível conhecer a modernização das leis do trabalho. Você pode, por exemplo, comparar como era a legislação antes da lei e como fica agora. É possível também fazer buscas temáticas. Por exemplo, ao pesquisar sobre o tema férias, você pode conhecer todos os dispositivos da nova legislação que tratam do assunto pesquisado. O aplicativo também oferece a opção de fazer o download em PDF e enviar suas pesquisas pelo WhatsApp, ou ainda compartilhar nas redes sociais. Acesse agora o aplicativo Conexão RT. Conheça mais dessa lei que entra em vigor em novembro e compartilhe essa ferramenta.